né? E a cada um dos jovens também desejo do nosso coração que a palavra alcance, né, o coração de cada um, e eu creio que Deus nos dará nessa noite essa grande graça, né? Eu desejei falar um pouco baseado numa experiência que eu tive há um tempo atrás, e aquilo me marcou muito quando estava ouvindo, né, o relato de uma irmã que estava passando por grandes dificuldades no casamento dela, família em geral, né? Tanto no casamento propriamente dito, como na própria lida com a família, ela estava enfrentando muitas dificuldades e ela fez uma afirmação que me chamou muito a atenção. Ela me disse naquela ocasião que ela havia estado com o pastor Vanderlei há alguns anos atrás, Vanderlei Lemos, e ele a havia aconselhado acerca de um relacionamento que ela estava iniciando. E ela desconsiderou aquilo que ele havia dado a ela como conselho e saiu da igreja. Como ela tinha a intenção de se casar com aquela pessoa, vamos dizer, estava envolvida, né, emocionalmente, ela se afastou da igreja e, indo para o mundo, lá ela se casou. Se casou, ficou muitos anos fora da igreja, teve filhos e agora ela havia retornado para a palavra e ela estava enfrentando grandes problemas vindos daquele relacionamento que ela havia tido. O homem havia voltado quando ela veio para a igreja, ele veio junto, mas ficou muito pouco tempo, saiu de volta e estava causando muitos problemas para ela. Então, ela estava numa condição tanto espiritual como até psicológica muito abalada, e ela fez uma afirmação. Ela disse: eu eu desobedeci à voz de Deus através do pastor naquela ocasião. E eu estou ciente de que eu estou tendo alguns resultados ou consequências, né, daquela desobediência que eu tive. E aquilo aquilo me moveu, né? E eu fiquei meditando sobre aquilo. E numa ocasião eu estava lendo a mensagem e vi ali algumas afirmações do Mumbrana. E até ontem não tinha, vamos dizer, um assunto definido que eu fosse falar aqui hoje à noite. Mas ontem pela manhã, eu estava lendo a Escritura e quando eu abri a Bíblia assim, bem de forma aleatória. Eu não estava com a intenção de abrir. Quando eu abri a Bíblia, caiu em Esdras, capítulo 9. E eu queria tomar esta escritura. Eu anotei ali Esdras, li um pequeno trecho da escritura, logo nós fomos ali para o púlpito, o pastor Lei já estava assumindo, né, a escola dominical. Eu anotei ali algumas coisas, me lembrei daquele parágrafo que eu disse aqui, eu vou citar esse parágrafo daqui a pouco. E depois, numa certa altura, enquanto o pastor Lei estava pregando, me veio algo, eu anotei e abri a minha Bíblia de novo. E quando eu abri a Bíblia, eu abri noutra escritura que estava relacionado com o capítulo 9 de Esdras, dentro do assunto. E aí aquilo me chamou a atenção. Eu disse, mas que coisa.
eu não estava pensando a respeito disso, então, de repente, aquilo me abriu. E aí eu gostaria, então, de nós tomarmos o capítulo 9 de Esdras, e eu gostaria de falar um pouquinho com, com, com os irmãos nessa noite sobre a importância de nós não misturarmos a nossa fé com o mundo. Isso é extremamente, isso é vital, é extremamente importante nós entendermos isso. E aí eu tomei me lembrei de algo, né? Eu li uma coisa e aí me lembrei de uma afirmação que eles dizem: quando um homem se casa com uma mulher, ele não se casa apenas com aquela mulher. Assim como uma mulher, quando se casa com um homem, não se casa apenas com ele, com aquele homem. As pessoas dizem, ele se casa com a família. Isso é uma verdade, né? A pessoa às vezes pode dizer assim: ah, eu me casei foi com ela, eu não me casei com a família. É um grande engano. Ele se casa com aquela família, claro, no sentido de que aquela mulher pertence àquela família. Então, evidentemente, ele vai passar a conviver com aquela família e todos os pormenores dentro daquela família ele vai estar envolvido com aquilo, né? Ele nunca vai se desvencilhar das características daquela família a quem aquela mulher pertence e a quem aquele homem também pertence. Então, eles estão envolvidos. Mas aí nós vamos muito além disso. Quando um homem se casa com uma mulher, quando uma mulher se casa com um homem, ele se casa com a família dela e ele se casa com os deuses dela também, ou os deuses dele também. Então, aí é quando podem entrar os grandes problemas da vida das pessoas e às vezes as pessoas não se dão conta disso. Elas não fazem a devida avaliação de qual caminho eles estão tomando, por onde eles estão seguindo quando eles fazem uma escolha para um casamento. Ah, não, eu só estou escolhendo a moça pela beleza dela, eu estou escolhendo o rapaz pela beleza. Vamos dizer, a pessoa se casa por uma conveniência, seja ela qual for. Essa conveniência pode ser uma grande armadilha na qual aquela pessoa esteja entrando. Então, para nós seguirmos aqui, eu queria tomar então Esdras, capítulo 9, e eu gostaria de ler desde o verso 1 até o verso 4, e depois nós vamos discorrer um pouquinho aqui sobre isso. Eu tenho aqui alguns parágrafos do irmão Brana, na mensagem Olhando para o Invisível e na mensagem Elias e a Comida Oferecida. E eu gostaria de tomar esses parágrafos também, se Deus nos der graça. E aí, pastor Samuel, pastor Leonardo, vocês vão aí, deixem a campainha à altura da mão aí, para no momento que os senhores acharem que o nosso tempo está esgotando, né, nos dê aí um toque, tá bom? Fica à vontade, companheiro. Não se preocupa com a campainha. Nós tiramos a campainha. Tá certo, então. À Então vamos vontade. tomar a escritura. A Bíblia diz assim, a partir do verso 1 de Esdras, diz assim: acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus,
dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos desta terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado atônito até ao sacrifício da tarde. Essa escritura, ela já mostra para nós exatamente esse abandono de uma ordem dada por Deus de que os filhos de Israel não se misturassem, né, com as filhas das outras nações e nem as filhas também com os filhos de outra nação. E quando nós tomamos essa afirmação de que um homem, quando se casa com uma mulher, se casa também com sua família e se casa com os deuses daquela mulher. Isso é algo muito sério, muito sério. Por quê? Porque quando nós vamos tomar uma decisão, e nós, como cristãos, né, vamos prolongar a nossa família, porque o casamento ele tem esse propósito de prolongar a nossa semente, nós precisamos entender que essa família ela precisa manter-se resguardada pela palavra. Em muitos momentos da nossa vida, nós encontramos situações que nós vamos depender da resposta de Deus. Eu sou Nós ruim, vamos mas precisar, né, de ouvir uma resposta de Deus para uma direção, uma decisão que nós vamos fazer. E estas coisas, elas são feitas mediante a oração. Nós vamos colocar as nossas vidas diante de Deus, rogando a Deus para nos dirigir para uma determinada direção, para uma resposta, numa decisão que nós precisamos tomar. E para isso é necessário que nós tenhamos liberdade de falar com Deus. E claro, se nós não considerarmos aquilo que diz a Escritura, nós vamos avançando, né? Entendendo assim, eu preciso de uma resposta de Deus, mas e se Deus estiver silenciado comigo? Se Deus não responder à minha oração, qual de nós tem a capacidade de tomar uma decisão correta sem que Deus nos dê a instrução para tomar aquela decisão? É muito comum, todos nós, quando deixamos Deus de lado em determinada situação da nossa vida, nós sempre tomamos decisões erradas. Se deixamos Deus de lado, nossas decisões sempre nos trazem problemas. Então, algo que nós precisamos entender: nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Se nós adoramos a Deus, o profeta Mumbrana faz uma afirmação de que nós nos tornamos aquilo que nós comemos, né? Tudo que você come
fisicamente falando, né? Existem nutrientes ali que vão determinar uma boa saúde ou uma má saúde, fisicamente falando. Se a pessoa se alimenta bem, ela vai extrair dos alimentos os nutrientes que ajudarão na sua visão, que ajudarão numa boa circulação sanguínea, que ajudarão para que a pressão arterial esteja equilibrada e assim sucessivamente. Se a pessoa se alimenta mal, ela vai também ter prejuízos advindos dessa má alimentação que ele tem. E aí, muitas vezes nós não nos damos conta de que estamos nos alimentando mal. Nós pensamos que eu como bem. As pessoas, elas às vezes não reconhecem que precisam melhorar a sua alimentação. Ela só vai perceber isso quando ela começa a sentir alguns sintomas de algum tipo de enfermidade. E espiritualmente falando, é a mesma coisa. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, esta palavra de Deus, ela descarrega sobre nós os nutrientes necessários para o nosso fortalecimento espiritual. Se nós ignoramos a palavra e rejeitamos a escritura e não nos envolvemos com a leitura da palavra e não nos aproximamos de Deus através da oração, também automaticamente nós vamos perdendo nutrientes espirituais e muitas vezes as pessoas percebem, quando elas já estão tendo algum tipo de sintoma espiritual, que ela começa a perceber que ela está enferma, está enfraquecida espiritualmente, ou às vezes ela até ignora que está doente espiritualmente falando. Então, deixa eu tomar a mensagem olhando para o invisível, a partir do parágrafo 11, o profeta William Branham, ele diz assim, ele estava falando aqui sobre um assunto, então ele mudou e começou a dizer assim, agora, não só de pão viverá o homem. Viver buscando as coisas naturais talvez seja a coisa mais comum da gente encontrar nas pessoas. Todo mundo está trabalhando para ter uma vida melhor, para ter um emprego melhor, para ter uma condição acadêmica melhor. Então, nós vamos e observe, essas coisas são necessárias, né? Nós não vamos desconsiderar isso. Mas eu digo, o foco das pessoas é colocado muito mais nisso e, às vezes, apenas nisso. Ele precisa estudar, melhorar a sua vida academicamente falando, precisa melhorar a sua vida profissionalmente falando, então busca os melhores empregos, e as pessoas se envolvem com isso. As pessoas buscam até melhorar a saúde. Você vê pessoas que são extremamente cuidadosas com a sua saúde física. Mas a Escritura está dizendo, não só de pão viverá o homem, disse o Senhor, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. O ser físico do homem é para ser cuidado. Não é este todo o motivo pelo qual Deus o colocou sobre a terra. Então, veja, temos que cuidar do nosso ser físico, mas não é apenas para isso que Deus nos colocou sobre essa terra. O profeta segue dizendo, porque o que ele faz com este ser físico resulta em muito pouco. Então, vamos considerar uma pessoa extremamente cuidadosa com a sua saúde, se alimenta bem, tem controle
com o médico, de uma forma bem programada, está sempre tendo um acompanhamento médico, está sempre cuidando daquilo que ele come, está sempre fazendo exames para ver como está a saúde. Aí o profeta diz: o que nós fazemos com esse ser físico resulta em muito pouco. Mesmo uma pessoa que cuida com todo o zelo da sua saúde, ele pode morrer de repente. Ele pode ter uma enfermidade congênita, ele pode ter uma enfermidade que seja uma herança da sua família, ele pode ter um acidente, e aí todo o cuidado que ele teve aproveitou muito pouco. Mesmo com todo o cuidado, ele acabou morrendo. Aí o Nombrando diz assim: é a sua alma que conta. O homem interior não veio da terra, ele vem do céu. E esta é a parte eterna do ser humano. A parte eterna do ser humano, ela vai sendo deixada de lado. As decisões que devem ser tomadas para que essa parte eterna do homem seja beneficiada, ela vai sendo escanteada. As pessoas desconsideram aquilo que diz a palavra, as pessoas desconsideram a adoração verdadeira, as pessoas desconsideram a oração, as pessoas desconsideram buscar entendimento nas Escrituras, ou seja, elas deixam de lado o eterno. Mas o Rembrandt diz assim: a sua alma é a que conta. O homem interior não veio da terra, ela vem do céu. E esta é a parte eterna do ser humano. Veja, mesmo assim, é estranho que ele tente traçar o seu próprio caminho. E nós encontramos isto assim nas Escrituras, pois quando o homem escolhe andar do seu próprio modo e fazer o que ele deseja fazer, Deus simplesmente o deixa de lado. Por isso eu disse, as decisões que tomamos devem ser pautadas pelas Escrituras para que nós não nos encontremos em um determinado momento da nossa vida desguarnecidos, ou seja, Deus simplesmente não nos responde. Deus simplesmente não atenta para a nossa oração, e talvez alguém poderia dizer assim: ora, mas a Escritura diz que Deus ele não rejeita a oração de um justo. Sim, Deus não rejeita a oração de um justo, mas de um desobediente ele rejeita. De alguém que desconsidera a sua palavra, que desobedece a sua palavra, Deus tapa os ouvidos. Deus não ouve aquela oração. E uma referência para isso que nós podemos tomar é quando Israel pediu um rei. Deus tinha um homem que ele havia estabelecido sobre o povo, Samuel, que era rei, sacerdote e profeta, e tudo que o povo precisava, Deus supria através daquele profeta, através daquele sacerdote, através daquele rei. Mas o povo resolveu pedir um rei. Eles queriam, como as outras nações, eles queriam um rei. Então Deus diz a Samuel que fale ao povo, dizendo: olha, o costume do rei será de tal e tal e tal modo, e diga ao povo que eles terão um rei. Mas quando o rei vier sobre eles com essas coisas que eu disse, eles orarão e eu não responderei. Então pensa no peso que isso significa. Alguém saber assim: a minha única saída é Deus. Então eu vou orar. Mas aí ele se coloca para orar e Deus não responde. Como que dizendo assim: eu te avisei para você não se desviar da minha palavra, você se desviou, e lá eu disse, quando você desviou, que se você clamasse, eu não responderia. Pensa
no desespero dessa pessoa estando sozinha. E existem muitos casos que as pessoas estão sofrendo consequências de desobediência, como era o caso daquela irmã, que ela própria entendeu que ela não havia obedecido a Deus e que, portanto, ela estava debaixo de consequências da desobediência dela. Então, o profeta Imumbrana segue dizendo assim: quando um homem escolhe andar pelo seu próprio modo e fazer o que ele deseja fazer, Deus simplesmente o deixa de lado. O homem não deve pensar por si próprio, mas ele deve deixar a mente de Cristo, a mente que estava em Cristo, estar nele. Não temos que pensar por nós mesmos. Temos que chamar qualquer coisa contrária ao que ele disse, como se elas não fossem. Não importa o que os nossos olhos alegam ser, nós não vivemos através do que nós vemos. Nós vivemos através do que cremos. Então, quando eu disse o homem, os homens, homem e mulher, se tornam semelhantes àquilo que eles adoram. Então, vamos avançar um pouco mais aqui. Observe isso. Ele diz: poucos dias passados eu estava ouvindo um programa de rádio, vindo para a escola dominical, e era uma discussão de mesa redonda com os adolescentes de Louisville. E foi uma das coisas mais importantes. Foi uma garota que queria encontrar um rapaz de cabelos encaracolados, ou um rapaz, uma garota com lindos olhos azuis ou castanhos. Faria isso alguma diferença? Essa pergunta do irmão Brana me chamou a atenção. Porque o irmão Brana está falando ali, ele começa dizendo: nem só de pão viverá o homem. E aí ele começa a dizer: o homem não pode andar conforme seu próprio pensamento. O homem deve deixar a mente que estava em Cristo estar nele. Nós não podemos andar segundo o que nós vemos, mas nós devemos andar segundo o que nós cremos. E aí o irmão Brano começa a falar de uma experiência, de algo que ele ouviu no rádio, um programa evangélico, e aí o irmão Brana começa a dizer isso, né? Olha, a menina estava ali e ela estava desejando encontrar um rapaz do cabelo encaracolado e um rapaz querendo encontrar uma moça com lindos olhos azuis ou castanhos. Ele diz: faria isso alguma diferença? Parece que aquilo seria uma grande coisa para um adolescente, mas aquela não é a maior coisa. Uma das grandes armadilhas que pega muitos homens e muitas mulheres é a beleza física. Porque a beleza física, ela pode esconder o portal do inferno para a vida daquela pessoa. Quando ele coloca isso como parâmetro único para fazer uma escolha, ele pode estar entrando em um portal do inferno e não sabe que está entrando. Porque ele está fazendo uma escolha para a vida sem considerar o que de fato precisa ser considerado. Quando um homem olha para uma mulher, e eu tenho essa experiência na minha própria vida, eu me lembro que quando eu embora conhecer, né, eu conhecia desde muito novo, porque nós congregamos na mesma igreja desde sempre, né? Quando eu vi a irmã Luana a primeira vez, vamos dizer, com aquele olhar, né,
de quem estava com um interesse por ela, eu me lembro de ter feito uma oração, porque era desejo do meu coração e eu já havia orado algumas vezes pedindo a Deus, Senhor, eu quero ter uma família que sirva ao Senhor. Esse é o desejo meu como homem. Eu desejo ter uma família que esteja na tua presença. E quando eu comecei a perceber que eu estava meio interessado por ela, antes de qualquer coisa eu fui fazer uma oração. Eu disse assim, Senhor, eu não sei se esta moça é aquela moça que eu pedi ao Senhor, que fosse uma verdadeira esposa para mim. E eu queria pedir algo para o Senhor. Se essa não é a moça que o Senhor escolheu, no sentido de que ele viu de antemão, né, que era aquela que combinaria com a vontade dele, eu quero pedir ao Senhor que tire do meu coração qualquer sentimento por ela. E me mantive afastado por um pouco, não dei nenhum tipo de demonstração de que eu tinha interesse, mas aquele interesse meu foi aumentando cada vez mais. O meu sentimento por ela foi aumentando cada vez mais. E à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que aquele aumento do meu sentimento era uma resposta de Deus. Juntando com algumas características, porque já estava observando-a já há algum tempo, eu fui percebendo que aquela era a direção que eu devia seguir. Então, o profeta Imombrana faz a pergunta: faria isso alguma diferença? Parece que aquilo seria uma grande coisa para um adolescente, mas aquela não é a coisa maior. A maior coisa é encontrar Deus. E aí, muito interessante a gente pensar assim: eu quero ter uma família que sirva ao Senhor. Quem deve ser a primeira pessoa que serve ao Senhor? Eu mesmo. Porque vamos considerar aqui. Não seria maravilhoso para um homem qualquer encontrar uma verdadeira mulher cristã? Mesmo que esse homem não seja um cristão. Por isso, inclusive, é muito importante, moça, você ser muito atenta. Você se encher do Espírito Santo para que o Espírito Santo dê para você capacidade de discernir o espírito de qualquer homem que se aproxime de você. Porque, vamos dizer, um homem olha para uma moça de um porte, de um caráter, de um comportamento invejável. Qual homem que não gostaria de ter uma mulher nessas condições? Qualquer homem gostaria de ter. E aí, o inverso é a mesma coisa. Um rapaz com habilidades adquiridas dentro da palavra, um rapaz espiritual com contato com Deus, com experiências de resposta de oração, um homem que Deus dirige a vida dele. Qual mulher não gostaria de ter um homem que Deus prospera o caminho dele por onde ele vai? Claro que qualquer uma gostaria de ter, mas a questão é eu entender se eu desejo ter uma verdadeira cristã, a primeira coisa para isso é eu ser um verdadeiro cristão. É eu ter uma vida íntima com Deus para que haja uma conexão verdadeira. Então, observe aí onde nós já estamos entrando. O irmão Morano diz assim: veja, aquela não é a maior coisa é encontrar Deus, o seu Criador. Aí o irmão Brando faz uma afirmação: não tenha um casamento misto. Case-se com um rapaz que creia exatamente como você crê. E aí, vamos dizer, você vai encontrar no trabalho,
quem sabe na escola, quem sabe na vizinhança, quem sabe até dentro da igreja, alguém que não crê como você crê, que não tem a mesma rendição a Deus que você tem. E aí, quando eu digo isso, às vezes a gente até se preocupa bastante, que acontece de, às vezes, uma moça, às vezes um rapaz, ele acaba meio que se afeiçoando por uma moça no trabalho, ou ela se afeiçoando por um rapaz no trabalho, quem sabe na escola. E muitas vezes a gente pensa, olha, isso é mal, não se envolva. E, de certo modo, essa é uma grande verdade. Mas observe que não é a grande preocupação que nós devemos ter, não é com a pessoa, é com o que aquela pessoa carrega dentro de si. Às vezes, pode ter um rapaz que ainda não tenha se convertido. E esse rapaz pode ter o coração dele aberto para ele se render a Deus. Então, às vezes, a moça encontra um rapaz, ele vem para a igreja, como eu já vi inúmeros casos, mas a grande maioria desses casos geram muito mais problemas para aquele rapaz ou para aquela moça do que benefício. Porque eles já estão carregados de hábitos impuros, de comportamentos impróprios que são abominações para Deus. Então, observe o tamanho da importância nessa decisão que você, rapaz e moça, vai tomar. Então, olha, o irmão Brana segue dizendo: case-se com um rapaz que crê exatamente como você crê. Se nós invertemos, case-se com uma moça que crê exatamente como você crê. Pois, além do mais, Deus é a principal coisa que temos na terra. E aí vamos entender algo. Vale a pena, por causa de um casamento, perder Deus? Vamos dizer, tem pessoas no mundo que vivem bem, né? Pessoas que não servem a Deus, que não conhecem a palavra, mas em termos de relacionamento, vivem muito bem um com o outro. Eles têm uma boa convivência conjugal, mas essa não é a questão. Não é a questão de conviver bem ou não conviver bem. É uma questão do que nós estamos carregando dentro de nós e do que nós vamos passar para os nossos filhos, que são herança de Deus para nós. Entende? Então, quando Deus ele está dando para nós essa oportunidade, nós temos que tratar isso com bastante zelo, com bastante cuidado. Aí o profeta irmão Brana segue dizendo assim: veja, Deus é a principal coisa que temos na terra. O que temos que fazer é servi-lo. E se você se casar ou fizer qualquer coisa contrária a isso, você pagará por isso nos dias que estiverem à sua frente. Olha o quão sério é isso. Eu vou desconsiderar o conselho que o pastor me deu. A moça que eu encontrei é bonita demais. O rapaz que eu encontrei é bonito demais. Tem uma condição financeira muito boa. Aí o irmão Brana diz: Deus é a coisa principal que nós temos na terra. E essa coisa principal não pode ser desconsiderada. Ele diz: o que temos que fazer é servi-lo. E se você se casar ou fizer qualquer coisa contrária a isso, você pagará por isso nos dias que estiverem à sua frente. Você deve sempre se lembrar pela fé, não pela visão.
Viu que ele conectou a escolha com o que ele disse no parágrafo anterior? Nós não andamos pela visão, mas andamos pelo que nós cremos. A nossa fé é a coisa principal. A nossa alma é a coisa principal. Então ele diz assim, ó, você deve sempre se lembrar pela fé e não pela visão. O justo viverá pela fé. E olhamos para o invisível. Deixa eu colocar algo aqui, que às vezes pode parecer que isso não seja algo tão sério. Mas um tempo atrás, eu estava ouvindo um homem que, quando garoto, ele era um crente na mensagem. Ele nasceu e, muito pouco tempo depois, os pais dele se converteram ao Senhor Jesus Cristo, receberam a mensagem desse último dia e, ao longo de um grande período da sua vida, ele esteve sendo ensinado, né, dentro da mensagem, aquilo que a palavra nos diz. Passou-se um tempo, aquele rapaz se desviou da palavra e foi para o mundo. E lá no mundo ele se casou. Se casou, não pôde ter filhos, ele já tinha uma certa idade e a mulher dele não tinha condição de ter filho, não sei se por algum problema de saúde ou até pela própria idade dela. Eles não puderam ter filhos, chegou uma certa altura daquele relacionamento que eles resolveram adotar uma criança. Só que aí ele já se lembrou do que ele havia aprendido, de que uma criança deveria ser apresentada, né, ao Senhor e não batizada, como a Igreja Católica ensina. E aí começou, então, uma situação ali de uma discussão entre os dois. Ela queria batizar aquela criança, porque ela era uma mulher católica, e ele queria apresentar aquela criança na igreja. E os dois começaram a discutir sobre essa situação. Qual que foi a situação que prevaleceu? Aquela que a mulher queria. É uma mensagem que o profeta Mombrano chega a dizer exatamente isso. Se você faz uma escolha errada, depois você terá que ver os seus filhos sendo ensinados por uma mulher católica, quem sabe uma mulher espírita, quem sabe uma mulher mundana, ou o inverso. Quem sabe um homem que não te permita estar na igreja, como nós vemos aos montes, mulheres que são impedidas de servir a Deus porque os homens que elas escolheram não permitem que elas sirvam a Deus. Ou mulheres que não concordam com a palavra e não aceitam e não permitem os filhos irem para a igreja. Por quê? Porque misturou a fé, né? Misturou o tipo de vida que aquela mulher vivia, não era de acordo com a vida que aquele homem vivia até um determinado tempo. Então, o irmão Brana, ele diz assim, ó, para eu partir para finalizar essa mensagem aqui. Ele diz: poderíamos seguir em frente por várias horas, falando sobre a modernidade do dia e de como é a aparência dos homens e das mulheres hoje. E eles saem pelas ruas e vão escolher uma igreja para frequentar e para criarem seus filhos ali. E eles procuram pela cidade, não tentando encontrar a igreja mais espiritual, mas a maior igreja que puderem encontrar. Aquela que tiver o maior número de pessoas, os mais bem vestidos, as celebridades da cidade que frequentam determinada igreja, onde são chamados de os da melhor classe, até onde os homens pensam. E então, naquela igreja, eles tentarão encontrar um ministro que eles dizem não ter a mente quadrada,
que os deixará viver exatamente da maneira que eles quiserem e pertencerem àquela igreja. Mas o homem espiritual lá de dentro, se você der a ele a preferência, ele pode te guiar a uma pequena missão em algum lugar, onde não hajam muitas pessoas, mas onde exista o Espírito do Deus vivo. Pois o homem exterior se alimenta de psicologia e do que é intelectual, mas o homem interior se alimenta da palavra de Deus. E agora, se abríssemos nossas Bíblias em muitos dos personagens das Escrituras, levaríamos horas para passarmos por isso. Então, eu queria já abrir a Escritura para nós falarmos aqui de um personagem. O profeta Mombrano diz aqui, ó, o homem de dentro, o homem espiritual, o homem de dentro, se você der a preferência para ele, ele pode te guiar para uma pequena missão em algum lugar. Veja que o Mombrano está fazendo um comparativo da escolha natural por uma esposa com a escolha espiritual de uma igreja, onde você vai ser ensinado. Observe, é extremamente importante, quando nós vamos nos assentar, nós entendemos assim, quem é que está me ensinando a palavra? É um homem que é comprometido com a palavra de Deus ou um homem que é comprometido com a sua própria ideia, com os pensamentos do mundo, com o pensamento religioso, com um homem que abre mão da palavra de Deus e deixa o mundo ser inserido na igreja? Veja, isso vai afetar diretamente a alma. E quando essa alma é afetada, vamos dizer assim, que tipo de alimento espiritual nós estamos recebendo? Nós deveríamos nos preocupar com isso ou não? Claro que temos que nos preocupar. Temos que nos alegrar quando sabemos, olha, Deus, ele tomou o meu pastor e às vezes o meu pastor vai vir até me confrontando, vindo diretamente contra o meu próprio pensamento, mas ele está mantendo a palavra. Ele pode, às vezes, até me contrariar, mas ele está permanecendo com a palavra. Mas pode ser que, às vezes, um determinado homem tome, vamos dizer assim, a escritura e abre mão daquilo, diga, irmão, não vamos pensar muito no que diz a escritura aqui, não, nós vamos tentar amenizar as coisas um pouco, para as pessoas também não irem embora. O verdadeiro homem de Deus não está preocupado em arrebanhar multidões. Por isso que a verdadeira palavra de Deus, ela não atrai multidões, não. A palavra de Deus, ela atrai eleitos. A palavra de Deus atrai verdadeiros filhos que amam a palavra e que se conectam com ela. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 1 de segundo Reis, capítulo 1, para nós meditarmos aqui um pouco, para vermos a seriedade da escolha que nós fazemos. Porque vamos entender assim, aqui nós temos moças e nós temos rapazes. Você vai observando, vamos dizer, tem moças aqui que estão na mesma região que você, outras moças estão em outras regiões, mas vamos dizer assim, uma moça que está por perto, você observa aquela moça e percebe o comportamento dela, uma moça comprometida com a palavra, uma moça envolvida com as coisas de Deus, você sabe que aquela moça tem pais que são tementes a Deus, que ensinam os preceitos da palavra para aquela moça, então você fica pensando assim, meu Deus,
aquela moça seria uma verdadeira esposa. Ela está sendo ensinada dentro das Escrituras, ela crê na mesma coisa que eu creio, e da mesma forma as moças observam os rapazes. Nunca, o profeta Mombrana, eu creio que na mensagem Escolhendo uma Noiva, ele fala assim: nunca olhe um homem pelos músculos que ele tem, olhe o homem pelas marcas nos seus joelhos, né? Por estar ajoelhado, orando. Que aquele está buscando uma experiência com Deus, aquele está buscando ter a sua vida dirigida pelo Espírito Santo. Então, isso é algo importante de nós entendermos. Aí, agora, vamos ver aqui, ó. E se você escolhe uma moça, de repente aparece uma moça no trabalho, aparece uma moça na escola, quem sabe uma vizinha, e essa moça é muito bonita, tem um corpo muito belo e coisas desse tipo. E aí você se encanta por aquela beleza física, mas você já parou para pensar como aquela moça está sendo ensinada? Você já parou para pensar que tipo de fé ou que tipo de crença está no coração daquela mulher? Ah, isso não importa muito. Desde que eu sirva a Deus, eu vou conseguir manter a minha casa sob a direção de Deus. Então vamos dar uma olhada nisso para ver se é mesmo. A Escritura é 1 Reis, capítulo, 2 Reis, capítulo 1. Diz assim, verso 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Deus. Vê se é isso que está na sua Bíblia aí, se você está acompanhando. Ide e perguntai a Deus. Ou está escrito alguma coisa diferente aí? Alguém fala aí para mim. Baal. A Baal. Ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Vamos fazer um quadro? Nós estamos falando de uma escolha que é dirigida pelo homem interior, pelo homem espiritual. O profeta Mombrana afirma lá em cima, o que importa é a alma. Nós não caminhamos por aquilo que vemos, nós caminhamos por aquilo que cremos. Então vamos fazer um quadro diante dessa escritura. Imagine, rapaz, você imagina então casado com uma mulher. E você, moça, faz aí uma imagem de você casada com um homem. Você escolheu um homem e aquele homem não é um cristão, e aquele homem, então, tem a sua maneira de enxergar as coisas, tem a sua cabeça, vamos dizer assim, trabalhada pelo mundo, e então, de repente, você se vê em uma situação crucial, em uma situação extremamente difícil na vida. E aí aquele homem ou aquela mulher te diz assim: olha, vamos procurar um pai de santo para nós levarmos o filho que está doente, ou a filha que está doente, para ele fazer um passe nela. Vamos levar num raizeiro ou numa raizeira. Não, vou levar no pastor para orar. Não, nós vamos levar no pai de santo. Não, vou levar no pastor. Não, vou levar no pai de santo. E aí, imagina
Que tipo de situação ficaria dentro daquela casa? Uma casa dividida, uma casa onde Deus não tem preeminência, uma casa onde Deus não tem liberdade. Aí, olha a escritura, verso 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebube? Peraí, você está pedindo socorro para um outro Deus que não seja o Deus eterno? Parou para pensar nisso? Ao invés de pedir socorro a Deus, vai pedir socorro para outro qualquer? E aí, esse homem que nós temos aí, esse rei, é um homem produzido pelo casamento de Acabe com Jezabel, uma idólatra. Então, dali daquele casamento, já se produziu uma situação bem complicada. Agora, vamos pensar nisso. O profeta Imombrana chama Acabe de um crente fronteiriço. O que é um crente fronteiriço? Fronteiriço, fronteira. É alguém que está na divisão, que está entre dois mundos, né? Que está entre duas nações, que está entre dois povos. Ele está aqui em um determinado momento, se lembrando das coisas de Deus, no outro momento ele está envolvido com as coisas do mundo. Então, olha isso. Levanta-te, sobe para te encontrares com o mensageiro do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para ides consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrón? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele e ele lhes disse: que há que voltar, que voltastes? E eles lhes disseram: um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou e dize-lhe: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrón? Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então, a consequência de misturar, o Mombrana vai afirmar lá, né? Não tenha um casamento misto. Irmão, seria melhor, irmã, seria melhor se você ficasse solteiro ou se você ficasse solteira. Claro, a gente sabe que isso é quase que uma assombração. Um rapaz pensar, não vou conseguir uma moça, ou uma moça pensar, não vou conseguir um rapaz. E, claro, o nosso desejo é que cada um encontre sua esposa, seu marido. Mas melhor seria ficar solteiro do que misturar a sua fé com os deuses do mundo, com as crenças do mundo.
com as podridões do mundo. E olha, se nós pudéssemos contar histórias, se nós pudéssemos trazer as pessoas que vivenciam situações como essas e pudéssemos apresentar isso diante do povo, quem sabe se nós pudéssemos impactar as pessoas, apresentando para elas resultados de desobediências das pessoas com aquilo que Deus disse em sua palavra. E aí, eu creio que no capítulo 11 de 1 Reis, a Escritura vai nos mostrar, nós temos a Salomão como um grande exemplo de sabedoria. Salomão era, eu creio que não tem um pregador que alguma vez não tenha citado Salomão na sua pregação. Um grande exemplo de um homem sábio, dirigido por Deus. Mas se tem uma coisa que Deus não aceita, é dividir a sua glória com alguém. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é nós darmos a adoração que pertence a Ele para outro Deus. E aí, olha a Escritura que diz, a idolatria de Salomão. Veja, nossa, mas o que Salomão tem a ver com isso, né? Salomão teve tantas mulheres, mas vamos ver o que Salomão fez no final da sua jornada. Diz assim, e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas de Faraó, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Qual foi o grande erro de Acabe? Foi se envolver com Jezabel. Vamos dizer, qual foi o grande erro de Sansão? Foi se envolver com Dalila. A morte alcançou Sansão depois disso. A morte alcançou Acabe depois disso. O juízo de Deus se estabeleceu em Israel por culpa de Acabe, um rei desobediente, fronteiriço, e que se tornou idólatra tanto quanto sua mulher. Por isso, a afirmação, quando o homem se casa com uma mulher, ele se casa com a família dela e ele se casa com os deuses dela. E o inverso, a mesma coisa. Quando uma mulher se casa com um homem, se casa com a família. Então quer dizer que eu tenho que vasculhar, né, a família do rapaz com quem eu vou casar? Tem. Vai ver quem são, vai ver como vivem, vai ver no que creem. Ora, hoje, até na própria mensagem, nós temos que preocupar com isso. Estou conversando com uma moça lá do Chuí. Onde aquela moça congrega? Quem é o pastor daquela moça? O que o pastor daquela moça prega? O que ele ensina? Isso não faz diferença. O irmão Brano aqui em cima perguntou, faz isso alguma diferença? Mas a moça é tão bonita, ela está na mensagem. Está na mensagem? Olha, encontrei um rapaz, ele congrega lá
no último estado, ou não, congrega logo ali, próximo de nós. Você já parou para saber quem é aquele rapaz? Quem é a família daquele rapaz? Quem é o pastor daquele rapaz? O que aquele pastor ensina? Porque hoje, há não muito tempo atrás, uma moça veio nos perguntar acerca de um certo jovem com quem ela estava tendo contato, e aí, na verdade, os pais dela vieram já com algumas informações, disseram, olha, o rapaz, a gente não gostou do jeito dele, e aí, quando a gente foi ver, o rapaz tinha uma série de situações problemáticas, e aquela moça ficou brava com os pais, e aí o pastor Vilaça foi procurar saber quem era o rapaz, da onde vem, congrega onde. E quando foi saber, havia uma série de situações que bom seria se aquela moça tivesse mantido distância. Sabe o que ela fez? Manteve distância da igreja. Não abriu mão daquilo. E aí a gente pensa assim, as consequências disso virão. Porque as pessoas fazem suas escolhas e elas não abrem mão daquilo. Então, isso que a Escritura está dizendo aqui, ó, tomou mulheres estrangeiras, né, Salomão, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Mas Salomão, e se tem uma coisa que tira um homem do centro, é uma mulher. Esse sentimento, vamos usar o termo paixão, né? O sujeito se apaixona por uma mulher e ele perde o equilíbrio da sua vida por causa daquela mulher. Então, todas as avaliações que precisam ser feitas antes que haja um sentimento. Depois que o sentimento se instalou no coração, as pessoas se tornam cegas para as coisas que estão. Vamos tomar aqui o que o Mombrana diz. Nós não andamos por visão, andamos pelo que cremos. E muitas vezes o que as pessoas creem são coisas tão terríveis que elas perdem a visão. Elas já não olham para os sinais que estão bem diante delas, por causa de algo que ela crê. Ou seja, ele tomou, né, aquele sentimento que ele tem como referencial para as decisões que ele toma. Então, ele pode ver determinadas coisas, os olhos podem declarar, mas ele ignora aquilo. Ela ignora aquilo e segue adiante. Então, as suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que pareceu mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai.
Então, aqui, ó, há poucos dias eu estava lendo uma mensagem, Mombrana fez uma afirmação assim: não é a maneira como começa, é a maneira como termina. Então, isso aqui, ó, é importante de nós meditarmos. A maneira como Salomão terminou as coisas foi o grande problema da vida dele. Ah, eu nasci na igreja, mas dependendo da escolha que faz, o final desse caminho é o que manda. Ah, ignorei a palavra, larguei tudo de lado, conselhos que recebi, tudo isso vai trazer o resultado para a vida daquela pessoa. Então, ele diz assim: então edificou Salomão um alto a Quemós, seria um altar, né? A Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, e a abominação dos filhos de Amon, e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras. Olha, tem coisas que o ser feminino tem capacidade, principalmente o ser feminino, mas o masculino também, mas o feminino, até porque o feminino representa a igreja, tem coisas que uma mulher faz, obriga, no sentido de incentivar, né, o homem a fazer, que aquele sujeito não consegue desvencilhar daquilo. Ele está tão apegado, é só nós nos lembrarmos de Sansão. A mulher começou a fazer um charminho, né? Ai, você não me ama, Sansão, porque você não me conta seu segredo, e aquele chorinho, e aquela coisa, lá vai Sansão cair na armadilha. E isso acontece com muitos homens e muitas mulheres. Ai, você não me dá uma prova de amor. Armadilha de Satanás. Você não prova que me ama. Olha, mas essa moça, ela está aprendendo pelas escrituras que ela não deve deixar que um homem toque, né, o seu corpo. Mas aí ela encontra com um rapaz no mundo com a mente apodrecida por essas músicas que ensinam os homens a perversão. E aí, quando ele encontra com essa moça, ele começa a elogiá-la, e daqui um pouco ele diz: você não me ama, você não me dá uma prova de amor, e ele perverte o coração daquela moça. Assim como mulheres pervertem o coração dos homens. O irmão Alisson colocou uma escritura aí, irmão Alisson. É Gênesis capítulo 3. É isso mesmo? Vamos ver lá o que diz. Uma ajuda aí, né? Qual o verso? Não ouvi. Estou na pesquisa. Hã? Não, o Alisson, repete aí, porque tá pegando só o finalzinho. Gênesis 3:16. Ah, perfeito. Ei, Tiago. Sim, a escritura dizendo, né? E a mulher disse, aqui já foi até uma consequência, né? Uma consequência da desobediência daquela mulher. A maneira dela trazer filhos ali agora seria através da dor, né? A dor é uma consequência de uma desobediência daquilo que Deus havia dito.
Então, se nós pegarmos isso como vamos dizer, um tipo, né? Porque nós sabemos, toda mulher vai dar à luz, ela vai ter dor para que o filho nasça. Existem determinadas desobediências, né, que são tão sérias que a vida daquela pessoa passa a ser uma vida de dores. Dores constantes, constantes. Então, olha que a escritura que nós tomamos lá é uma escritura que vai mostrar exatamente essa desobediência, né? Ali de Salomão, tomando mulheres estrangeiras. Aí vamos tomar o que o profeta Mombrano diz: não tenha um casamento misto. Jovens, talvez isso não te pareça algo tão sério enquanto você está ouvindo agora. Vamos dizer assim, quem sabe alguém poderia dizer, isso aí não é algo tão importante assim. Deixa eu tomar aqui, a mensagem Elias e a comida oferecida. O irmão Brana, ele vai dizer assim, ele começa a falar sobre Elias ter pedido à mulher, né, a viúva, que fizesse para ele um bolo, né? E então aquela mulher, ao fazer isso, ela ora, né? Aí o irmão Brando diz assim, quando ela terminou de orar, ela se levantou e ele tinha voltado a dormir por uns momentos, o filho, né? E ela tinha seus braços levantados e o esfarrapado traje de dormir que ela estava usando estava quase acabado. Ela foi para a janela, olhou para fora, estava quase para nascer o dia. Estava tão quente. O vento quente do julgamento estava soprando sobre uma nação que tinha esquecido Deus. E foi durante o reinado de Acabe, o mais cruel e perverso rei de Israel. E ele tinha se casado com uma ímpia, Jezabel, que era uma idólatra. E um casamento misto como este nunca é bem sucedido. Olha que, às vezes, algumas pessoas, por isso eu falei assim, não é a pessoa, é o que aquela pessoa carrega. Porque, vamos compreender, tem rapazes no mundo que têm eleição de Deus, nós vamos crer assim, que às vezes ainda não tiveram um contato com a palavra. Mas você vai correr o risco? Tem mulheres no mundo que ainda não tiveram um contato com a palavra, mas você vai correr o risco? Há casos, eu conheço alguns casos, de rapazes que saíram para o mundo, depois voltaram, e tanto ele como a esposa são verdadeiros cristãos. E ele se casou lá no mundo, tendo se afastado da palavra. Mulheres da mesma maneira. Mas nós temos inúmeros outros casos que isso foi o grande problema da vida de mulheres e de homens. Você vai correr o risco? Eu vou lá porque Deus vai me usar como um instrumento para trazer um eleito para a palavra. Será? Ela era uma idólatra. E um casamento misto como esse nunca é bem sucedido. Não pode ser. Ou a mulher se torna para o lado do marido, ou o homem irá para o lado da mulher. E ela era uma mulher muito atraente. E Acabe, tipo de um crente morno, tinha aderido suas ideias e disse: bem, a religião não é nada para mim, eu sou um rei, e tinha destruído os altares de Deus
e colocar nos altares de Balaim, ou Baal, né? Os altares de Baal substituíram o altar de Deus. Então, quem sabe, jovem, moço ou moça, você seja um moço ou moça de oração, uma vida próxima de Deus, com experiências espirituais, o altar de Deus está estabelecido na sua vida. Você vai deixar o altar de Deus ser substituído pelos altares de outros deuses do mundo? Só por causa de uma bela aparência de uma mulher ou pela bela aparência de um homem? Então tinha destruído os altares de Deus e colocado os altares de Baal, e o clamor tinha sido tanto contra a verdadeira religião, até ao ponto em que os ministros, sob a grande pressão, haviam se rendido. Há algum tempo atrás, eu fiz uma observação sobre os ministros, ou alguma outra coisa desse dia. Um grupo me encontrou e disse: irmão Brana, nossas congregações nos tiram. É o que causa isso. A congregação se irá de repente se o ministro não lhe satisfizer. Prega o que nós queremos ou nós vamos te mandar embora. Eu me lembro uma certa ocasião, eu estou terminando, viu? Me lembro de uma certa ocasião que nós fomos fazer um trabalho de evangelismo numa cidade chamada Boa Esperança. Eu estive lá por cerca de quase 2 anos. E cheguei na porta de uma casa, comecei a conversar ali com um casal e começamos a falar com eles sobre o batismo bíblico e fomos mostrando Deus tendo enviado um profeta e fomos falando com eles. E aí, uma certa altura, aquela mulher, ela fez uma afirmação assim: olha, isso aí é verdade. Está na Bíblia. Porque nós mostramos as escrituras para ela. Ela disse: está na Bíblia. Mas a nossa igreja não tem esse costume. Aí eu disse para ela assim: então quer dizer que a senhora vai ficar com os costumes da igreja da senhora e vai rejeitar o que diz a Bíblia? Mas é isso. Ou prega o que nós queremos que prega, ou então pode ir embora. Nós vamos arrumar outro que vai pregar o que nós desejamos. Ele diz: e assim tinham os ministros caído sob o impacto do rei, porque o pecado era permitido. Não havia limites. É um retrato muito bom de hoje em dia, porque a nação tinha aprovado essas coisas. As pessoas queriam ser populares. Eles pensavam: já que a nação diz assim, está tudo certo. É a maneira que eles dizem hoje. Já que a nação diz que é certo vender cerveja, então está certo bebê-la. Se a nação permite que nossas mulheres saiam seminuas pelas ruas e a lei não as impede, ora, então é correto fazê-lo. E isto podia estar certo para a nação, mas nos grandes livros de Deus, você é responsável e terá que responder diante de Deus. Mas eles tinham decaído, tinham se rendido sob a pressão. Então, toda escolha que nós fazemos vai determinar o nosso futuro, se Deus estará nos amparando ou se Deus não estará nos amparando. Se nós obedecemos aquilo que diz a palavra, aquilo que diz os preceitos de Deus sendo guardados no nosso coração, então Deus estará nos sustentando, nos respondendo, suprindo nossas necessidades. Se nós ignoramos isso, e o tempo da vida
em que vocês estão, jovens, é o tempo de fazer as escolhas que te darão no futuro a liberdade de servir a Deus, de ouvir as respostas de Deus, de falar com Deus, de adorar a Deus, ou tirarão de você essa liberdade de falar com Deus, de ouvir as respostas de Deus, de ter Deus suprindo suas necessidades, porque lá atrás fez uma escolha que te fez desviar-se do caminho da palavra. Então, que essas coisas se mantenham no nosso coração, dia após dia, mantenha a tua vida diante de Deus, não deixe que absolutamente nada desvie o teu olhar daquilo que você crê, que é a palavra. Não deixe os teus olhos roubarem de você a fé na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe grandemente. É uma satisfação poder falar com vocês acerca da palavra de Deus. Deus abençoe, pastor Léo, pastor Samuel.